Paz do Senhor, igreja. Vamos iniciar o nosso culto nessa manhã, nessa noite, melhor dizendo, né? Estou gravando pela manhã, mas vai ser transmitido à noite. E vamos orar ao Senhor, falar com Ele agora nesse momento. São dias ainda que nós estamos atravessando ainda essa pandemia, ainda estamos com alguns problemas e nós sabemos que o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos abençoar sobre todas as coisas. Mas vamos orar ao Senhor, feche seus olhos na sua residência e invoque o nome dEle. Pai, nós queremos em Teu nome, Senhor Deus, agradecer por tudo que o Senhor tem feito conosco, Senhor Deus. Agradecer, Senhor Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor Deus. E agora, Pai, vem nos trazer uma palavra que venha de encontro à necessidade, Senhor Deus, da Tua igreja, daqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Deus, permaneça sobre nós, sobre nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Adora o Senhor agora, busque a presença dEle, em nome de Jesus. Ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. E eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama.
Paz, igreja, estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso culto. E a gente passa pela vida, né? A nossa vida, elas são feitas de situações adversas que nos marcam, que nos deixam algumas coisas que ficam marcadas na nossa vida, né? E eu estava lendo esses dias e resolvi falar hoje um pouco sobre as marcas do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, que foi alguém que, se nós observarmos a vida dele, nós podíamos, nós vemos que ele foi alguém que teve muitas marcas na vida, né, na sua trajetória, e ao mesmo tempo que essas suas marcas nos deixaram exemplos, né, exemplos de como seguir o Evangelho. O apóstolo Paulo é alguém espetacular. Se não houvesse apóstolo Paulo, talvez nós não teríamos o Evangelho do jeito que nós aprendemos, do jeito que nós entendemos, do jeito que nós ensinamos hoje, porque ele não deixou barato para a gente, né? Ele não deixou resquícios de que nós teríamos que ter uma vida, simplesmente uma vida de facilidades, né? E tanto na sua vida física, espiritual e emocional, né, marcas ficaram nele, marcas foram depositadas nele. E essas marcas acompanham o cristão, né? Paulo se tornou alguém, um exemplo vivo de como o cristão deve fazer. Se Jesus veio para trazer a salvação, para poder nos salvar dos nossos pecados, Paulo veio nos ensinar como alcançar isso. Paulo veio pegando o Evangelho, pegando aquilo que o Senhor queria nos ensinar, e Paulo vem colocando e demonstrando com a sua vida o que nós queríamos fazer, que deveríamos fazer, melhor dizendo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, para que nós pudéssemos ter um ponto de referência sobre aquilo que nós vamos estar falando, amém? Então, mais uma vez, dando tempo para você abrir aí, Gálatas 6,17, diz da seguinte forma: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, existem, como nós falamos, Paulo foi alguém, assim, acima de qualquer outro. Paulo sempre trouxe algo que pudesse nos ensinar. Paulo sempre foi alguém que foi acima daquele outro, qualquer cristão, e sempre mantendo a sua humildade, sempre mantendo o seu caráter, sempre fazendo a vontade de Deus. Então, Paulo, ele tinha coisas importantes, né? O reflexo da sua vida reflete em nós, mas agora muito mais do que o reflexo da sua vida, era o reflexo daquilo que tinha no seu interior, daquilo que ele vivia dentro dele, né? Nós já falamos para vocês que Deus não está preocupado com o exterior, Deus não está preocupado com aparências. Deus, quando olha o homem, Deus olha o coração, Deus olha aquilo que está lá dentro. Quando o homem trabalha o seu interior, quando o homem trabalha aquilo que está lá dentro, quando o homem, dentro de si, ele vive uma vida cristã verdadeira, isso se reflete no exterior, né? Então, não adianta o homem querer fazer algo exterior se lá dentro não foi transformado, se lá dentro não foi mudado, se lá dentro não foi modificado. Então, quando você busca fazer a transformação interna, ela em algum momento vai começar a agir externamente. Ela vai começar a aparecer externamente, e é isso que importa. E é isso que importa, né? Então, nós vemos que Deus escolheu Davi porque ele tinha um coração, né, que agradava a ele. Embora nós, acompanhando a história de Davi, a gente vai ver atos que o próprio Deus abomina. Nós vamos ver atos que Deus não se agrada.
foi homicida, não cuidou da sua família, foi adúltero e outras coisas mais. Mas, no entanto, tinha um coração que agradava ao Senhor. Né? O apóstolo Paulo também é esse. Ele tinha princípios interiores, princípios que refletiam nesse exterior. Né? Então, por causa desse princípio, Paulo se transformou nesse cara que foi o maior doutrinador. Né? O maior doutrinador da palavra do Senhor foi o apóstolo Paulo. Né? E nós estaríamos perdidos, como nós falamos, se esses ensinamentos, as experiências de Paulo, que tudo aquilo que ele tem procurado ensinar, não fossem relatadas, não fossem vividas, né? Porque elas nos dão talvez um parâmetro para que nós possamos identificar, né? A quem seguir, a quem nós temos que ter um método para viver. Né? Eu tinha um amigo, ou melhor, tenho um amigo, né? Ele é missionário, e ele diz o seguinte, que a maioria das pessoas, e é verdade, elas se baseiam em alguma coisa, mas sempre rateando por baixo. Né? Então, quando você vê alguma pessoa cantando mal, gravando um disco, aí tem de pencas hoje aí, né? Gravam músicas horríveis, letras sem sentidos e letras horríveis, ruins, e alguém olha para aquilo ali e fala assim, se ele pode gravar, eu também posso. Quer dizer, ele pegou o pior e achou que ele pode fazer igual aquilo ali, pelo menos igual aquilo ali. Então, se aquele ali pode gravar, eu também posso. Né? E não procura aquele de excelência, procura aquele que está lá no topo. Eu falei assim, eu tenho que alcançar aquele ali, eu tenho que cantar igual aquele ali, eu tenho que falar igual aquele ali. Né? Buscar alguém que esteja sempre acima, para poder ter um referencial acima. Né? E o apóstolo Paulo é esse cara que Deus deu a ele para que ele fosse um referencial top. E é nesse referencial que nós temos que alcançar. Né? Não, talvez você, erradamente, olhe para as pessoas do seu lado e começa a dizer o seguinte, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que Beltrano, eu consigo fazer isso, olha só quem é ele para poder falar de mim, se ele faz isso, se ele faz aquilo. Então você pega aquelas pessoas que estão abaixo para você se sentir um pouco maior, para que você possa crescer, para que você possa aparecer mais. O apóstolo Paulo tem que ser o nosso referencial. Então, nós podemos aprender na vida do apóstolo Paulo algumas virtudes, né? E algumas na verdade todas, né? As virtudes que o Senhor tem buscado em nós, né? O apóstolo Paulo é alguém que vivia com amor no Senhor, ele não tinha vergonha do Evangelho, né? Ele valorizava mais o Evangelho do que a vida, né? E era humilde, né? E ele era um homem de muitas marcas. É um homem que foi marcado. Marcas, inclusive, nós já falamos certa vez, nós vamos falar hoje sobre isso, exatamente isso, as marcas do apóstolo Paulo, mas talvez a gente pudesse até falar as marcas do Sérgio, as marcas da Dani, as marcas da Carmen, as marcas da Mauri, as marcas da Rô, da Zane e de todos os outros membros da nossa igreja, né? Que marcas que nós temos levado e que marcas nós temos recebido no corpo? O que nós temos apresentado às pessoas sobre nossas vidas e como nós nos relacionamos com essas marcas? Porque as marcas, elas, quando nós olhamos, elas nos traduzem algumas coisas. Eu tenho, graças a Deus, né, tenho 2 dedos, mas eu quase os perdi, né? Essa marca aqui, que ficou, ela me mostra a besteira que eu fiz no passado. E, de repente, você olha, eu tenho uma outra marca aqui que foi um corte no dedo, que esse corte foi que eu estava fazendo pipa. Ela me mostra na época que eu me divertia, né? E nós olhamos, às vezes, outras marcas do nosso corpo, que são marcas que traduzem situações, coisas erradas que fizemos, coisas boas que fizemos, nos reportam a passado em que talvez nós nos divertimos, caímos, né? Machucamos, mas a alegria permaneceu, né? E essas marcas que ficam no nosso corpo, elas acabam se tornando visíveis para outras pessoas. Elas se tornam
uma janela, muitas das vezes, da nossa alma, muitas das vezes do nosso caráter. E existem marcas que ninguém vê, mas só quem tem sabe. Só quem tem sabe. Amém? Então, Paulo foi esse homem que foi marcado, né, por diversas situações, diversos problemas na sua vida. E as marcas de Paulo começam a se tornar evidentes, e ele começa se você ler todo a história de Paulo, se você observar toda a história de Paulo, parece que Paulo começa ali, naquele momento em que ele aparece perseguindo os cristãos, né? Então, as suas marcas começaram a partir daquele momento, pelo menos para o Evangelho. Paulo começa ali, né, de perseguidor de Jesus, agora em apoiador da igreja, né, em servo do Senhor, melhor dizendo. Paulo era perseguidor, apoiado pela igreja, e agora ele vem perseguindo os cristãos. E a partir daí a sua vida se transforma, né? Aí ele começa a acumular marcas, né? E as marcas que ele acumula são marcas boas, mas aparecem marcas ruins. Pelo menos aos nossos olhos, né? Será que são ruins? Será que elas podem me ajudar? As marcas que Paulo traz, ela pode me ajudar no meu dia a dia? Porque Paulo começou a trazer marcas de amargura, marcas de provação, marcas de perseguição, né? Marcas de dor. São coisas que do cotidiano do cristão, quando nós passamos por essa vida. Não aquela marca de querer se exaltar, de querer humilhar as outras pessoas. Paulo não fazia isso. Se nós conseguirmos... se nós observarmos as cartas de Paulo lá em Gálatas e Coríntios, nós vamos ver que elas foram escritas em defesa tanto do Evangelho, mas Paulo também estava defendendo o seu ministério. Porque eu imagino quantas pessoas atacavam Paulo, né? E Paulo falava sobre as perseguições que sofria, as coisas que estavam passando por ele. E essa declaração que nós lemos aqui, quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, né? Parece que Paulo está colocando um ponto final nessas tantas tribulações que ele tinha passado, e que ninguém precisava ficar molestá-lo, incomodá-lo, pois ele já tinha a marca que ele queria. Ele não estava sendo marcado, ele não estava passando por aquelas dificuldades por ele, mas por seguir ao Senhor, por viver uma vida cristã, viver uma vida aos pés do Senhor. Agora, marcas, o que são marcas, né? Inclusive o texto, né? A tradução de marcas é estigmata, né? Onde vem estigma, né? Na Igreja Católica, inclusive em alguns séculos passados, eles existe até hoje, né? Os estigmas, né? Que algumas pessoas usam, hoje tem, né? Que diz que marcas começam a aparecer e o sangue começa a sair das suas mãos, né? Dos seus pés, né? E eles não sabem por quê, dizem que são marcas de Cristo. Existem algumas teorias por que acontece todas essas coisas, né? O interessante é que no século passado os estigmas, porque se pensava, né, que, ou melhor, alguns acham que Jesus foi crucificado e a marca e os escravos foram postos aqui, outros dizem que foram aqui porque aqui não aguentaria, rasgaria a carne, né? E os botam aqui. Então, dependendo da época em que se prega aonde é que foi, o estigma aparece aqui ou aqui. Então, é meio controverso isso, né? Então, estigmas são dados a feridas, a marcas que nós temos, né? Toda marca que nós temos, ela tem esse nome de estigma, né? E esse nome, vamos dizer, se originou a partir do hábito de fazer marcas de ferro, em que se transformava alguém livre em escravo. Então, o escravo pegavam ele, faziam algumas marcas, faziam a marca para dizer a quem ele pertencia. E o estigma, muitas das vezes, ela tinha essa visão, uma visão que não era coisa boa. A marca tinha uma visão não muito boa, porque a marca ela podia dizer
ferimentos mesmo, de coisas dolorosas na sua vida. Mas agora, o que nós podemos refletir sobre a vida de Paulo, sobre sobre as suas marcas que teve? Eu queria levantar para você aqui, dentro de alguns textos, lá em 2 Coríntios 11, você vai abrindo, que eu vou ler daqui a pouco, 2 Coríntios 11, 23 a 28. Tá? Então, nós podemos começar a refletir os relatos que Paulo colocou sobre as suas marcas, sobre aquilo que ele recebeu. Em primeiro lugar, quero dizer para você que Paulo teve marcas físicas, como nós falamos, os cortes, algumas situações que apresentam na vida dele. O que diz lá em 2 Coríntios 11, de 23 a 28? Fala assim. Paulo, inclusive, estava falando sobre... nesse momento ele estava falando sobre ministros do Evangelho, né, que estavam criticando ele. Né? E Paulo diz assim, são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou mais ainda. Em trabalho, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos uma. Vocês sabem que só podia receber 40 açoites no máximo, depois eles não poderiam receber mais nada. Então o que eles faziam? Eles davam 39 para depois ter, vamos dizer assim, conta para poder dar mais algumas, né? Para poder zerar. Né? 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite, um dia boiando em alto mar. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Isso não existe mais, né? Em trabalhos de fadigas, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Podemos ver que o corpo de Paulo devia ter marcas até de chega. Né? Não sei nem se tinha espaço para o chamado espinho na carne. Porque de tantas marcas, né? Vivemos numa época em que todo mundo quer fazer tatuagem, você olha as pessoas, você já nem identifica quase o braço, o pescoço, o corpo, porque ele está coberto de... Desculpa. Ele está coberto de tatuagens, coberto de algo, aquela tinta preta, muitas das vezes, a grande maioria, e essas marcas já tomam o corpo. E as pessoas acham bacana, muito bom, muito legal, muito lindo. Né? Enquanto Paulo ele mostra que de repente seu corpo está todo marcado, mas não por uns desenhos, mas exatamente por sacrificar o seu corpo ao levar o Evangelho, ao transmitir o Evangelho. Porque todas essas vezes que ele fez, ele não estava brincando. Ele não estava subindo em árvore, ele não estava brincando de esconde-esconde, mas ele estava, todas essas vezes que aconteceu, é por amor à palavra, por amor ao Senhor, por identificar que tudo que é dele pertence ao Senhor, tudo é do Senhor. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele cita essa lista interminável, doenças, emagrecimentos, né, fazendo jejum e tudo mais, dores e tantos efeitos que seu corpo precisava adaptar, e chicotadas e outras coisas mais. Então, essas marcas se dão pelo esforço, pela dedicação, pela entrega. Talvez, será que nosso passado, que tem nos marcado fisicamente, hoje muitas pessoas buscam ter uma vida mais confortável, e qualquer marca que aparece corre já para os seus médicos, para os seus cirurgiões, para os seus, seja lá o que for, para poder retirar aquela marca, porque aquilo ali pode dar uma aparência ruim, feia. Né? Eu recordo quando um
casamento de uma certa pessoa e ela, no dia antes, ela caiu e ralou em alguma parte do corpo. E como é que eu vou fazer? Amanhã eu caso e tal. E aí fizeram lá toda a asepsia, toda a limpeza e tal. E poucas horas antes do casamento, limparam bem o local e fizeram uma maquiagem para mudar, para cobrir toda aquela ferida, para que tivesse uma aparência boa, para que ninguém identificasse aquela ferida, aquela dor, para que ninguém pudesse ver. Deixa eu só dar uma acertada aqui que o sol está batendo bem na câmera. Agora talvez me tenha melhorado. Então, da mesma forma, irmãos, às vezes nós tentamos evitar certas feridas na nossa vida. O apóstolo Paulo nos ensina que as marcas do nosso corpo, as marcas físicas, elas muitas vezes são necessárias, e ao olhar para elas, eu imagino que ele não tenha tido nenhum tipo de vergonha. Ele talvez esteja olhando essas marcas aqui, são açoites que eu levei por amor a Cristo. Esse dedo aqui todo ralado, todo faltando até talvez um pedaço. Isso aqui foi naquele momento em que eu fui apedrejado lá depois de ter transmitido a palavra e que muitas pessoas aceitaram o Senhor. Você imagina que maravilha isso? Você olhar e identificar que esta marca tem um significado, tem um símbolo que me liga até Cristo. Amém? Nós podemos também identificar que o apóstolo Paulo teve marcas também emocionais. O apóstolo Paulo foi aquele que teve marcas emocionais. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. Abriu? Diz assim, ó: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo. Amém, gente? Amém, Senhor. Então, lá em 2 Coríntios, no final do capítulo em Coríntios 7, melhor dizendo, né? Paulo, ele vivia o quê? Uma luta, como diz 2 Coríntios 7, 5, ele vivia uma luta fora e tremores por dentro. A sua luta era exterior, mas por dentro ele tremia, não era algo de paz. Não era algo que dava aquele prazer no momento que estava vivendo. Não era isso que acontecia com Paulo. Existia dentro dele, dentro do seu interior, talvez, não vou dizer uma luta, mas existia um tremor por tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não sabia o que ia acontecer. Mas não existia nada, nem externo, nem interno, que tirasse dele a fé que ele tinha, né? 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, ainda que Paulo cometesse os seus deslizes, os seus erros exteriormente, Paulo estava dizendo que lá dentro dele existia algo que era muito mais forte e que não se corrompia, que não alterava, não mudava. Ao contrário, ele crescia, ele se renovava cada dia mais, né? Talvez diferente um pouco daquilo que temos visto, né? Em que situações são presenciadas e as pessoas começam a ter sua fé abalada. Essa é uma época muito boa para isso. Pandemia, crise no governo, né? Ministro saindo aqui, sendo retirado ali, o presidente em baixa, e aí as pessoas começam a desesperar. Aí olha para fora, porque antes as pessoas viam alguma situação até no próprio país, pensassem, bem, eu vou para outro país, aí olha lá para fora, lá está igual ou pior. Aí olhamos para lá, crises também, crise nos Estados Unidos, crise na Rússia, e outros países já existem essas crises, e não sabemos o que vai acontecer amanhã. Aí muitas pessoas começam a olhar para o exterior, aquilo que está acontecendo à nossa volta, aquilo que está em volta de nós, e começam a desanimar, e começam a ter sua fé abalada.
E aí Paulo me vem com essa palavra, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior ainda vai se renovar dia a dia. Ele renovava dia a dia, ele não esperava pela manhã, ele renovava hoje, amanhã ele renovava novamente. Então é dia a dia se renovando. Paulo havia passado por tantas perseguições na sua alma, Paulo passava por tantas dificuldades na sua alma, que ele estava marcado pela dor do sofrimento. Havia marcas na sua alma. E essas marcas não são visíveis. Elas podem ser percebidas pela forma como ele agia, mas não são marcas visíveis. Você talvez esteja dessa forma. Você tem marcas e que demonstra através do seu dia a dia. Talvez já tenha virado até um caráter na sua vida. Viver em sofrimento, viver em lamentações, viver com murmura, viver reclamando de tudo, porque lá dentro você não tratou, não renovou o teu espírito, não acordou de manhã e agradeceu ao Senhor e por tudo que aconteceu no dia anterior e pedindo a Deus uma renovação para o seu dia, vivendo uma renovação. Então, quando nós, o ser humano, vive isso, assim como Paulo viveu, talvez traumas complexos, decepções e tantos outros problemas, isso tudo vai nos marcando, isso tudo vai deixando em nós uma incerteza. Agora, se nós não tivermos uma renovação, uma mudança do nosso caráter, uma mudança da nossa mente, uma mudança do nosso caminhar, essas coisas não vão nos trazer benefício, mas ao contrário, vão matar a nossa fé. E de adorador nós passamos a murmurador, né? E de confiante, talvez você lá em janeiro, depois do ano novo, tá tudo bom, confiante, esse ano vai ser excelente. Poxa, perspectiva de vida excelente, e de repente agora você já está desanimado porque você tem visto que o corona está acabando com a sua vida. Você não tem olhado mais seus olhos fixos no Senhor, você não tem colocado todo o seu coração, toda a sua mente naquilo que o Senhor tem dado a você, tem prometido a você. 2 Coríntios 7,6, mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Paulo depois faz isso, fala isso, logo após que ele está desabafar, contar sobre as dores da sua alma, ele parece que ele traz um remédio, um bálsamo, o consolo vem através da vinda de um amigo, vem através da vida de alguém, de pessoas que estão ao lado dele, pessoas que o consolam. Talvez esteja faltando em você a procura de pessoas que sofrem como você, mas que podem estar ajudando você. Paulo encontra o consolo em um amigo, alguém que está ao seu lado, alguém que também padece igual a ele. E talvez seja isso que nós precisamos buscar. Amém? O que nós também identificamos, a terceira e última marca de Paulo, que Paulo teve marcas espirituais. Glória. Abre lá sua Bíblia, um texto maior, 2 Coríntios 6, versículo 4 ao 10. 2 Coríntios 6, a partir do versículo 4. E diz da seguinte forma: de fato, em tudo que fazemos, procuramos mostrar que somos servos de Deus, suportando tudo com muita paciência, as aflições, as necessidades, os sofrimentos. Fomos já açoitados, postos em prisão, enfrentamos multidões furiosas. Sabemos o que é o trabalho esgotante, noite sem dormir e fome. Demonstramos integridade nas nossas vidas, mostramos conhecimentos e demos provas de paciência. Temos sido bondosos com uma afeição verdadeira e inspirada pelo Espírito Santo. Proclamamos a palavra da verdade e o poder de Deus se tem manifestado. Temos combatido com as armas ofensivas e defensivas da justiça. Permanecemos leais ao Senhor. Quer os outros nos honrem ou nos desprezem. Quer nos censurem ou nos elogiem. Somos sinceros, embora nos tratem de impostores.
O mundo ignora-nos, mas Deus nos conhece. Dizem que de nós que não podemos continuar a viver por muito tempo. E eis que continuamos vivendo. É verdade que temos sido bastante maltratados, mas não morremos. Temos sido entristecidos, mas nunca perdemos a alegria no Senhor. Somos pobres, mas enriquecemos aos outros espiritualmente. Nada nos pertence, mas temos tudo. Então Paulo traz o que? Uma lista de dificuldades que já havia enfrentado na sua vida por causa do Evangelho. Por isso estava realmente marcado espiritualmente como pregador da palavra de Deus. E essas características listadas faziam parte das suas marcas espirituais. Né? Paulo sentia prazer nessas marcas. O relato dele, né, não era para querer demonstrar que ele é o bonzão, que ele era o melhor de todos. Não nesse sentido. Mas Paulo queria trazer uma visão para o cristão, para mim, para você, de que marcas, elas são necessárias. Marcas acontecem. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho por causa daquilo que vai nos afligir. Porque existe algo maior que está além da nossa necessidade, que é o bem do outro. E Paulo começa a ensinar essas coisas. E o interessante é que essas marcas não abalavam a vida do apóstolo Paulo. Talvez isso impulsionava mais ainda. Né? O seu ministério não foi afetado por causa disso. Paulo permaneceu fazendo a sua obra. As marcas espirituais o fortaleceram. Talvez a gente pudesse traduzir por essa frase. O pecado, então, ele tem hoje marcado negativamente a humanidade. O pecado ele tem trazido sobre as pessoas uma marca em que nós, para podermos termos, por medo de cometê-lo, nos omitimos. Nós, por medo de estarmos fazendo a coisa certa, muitas das vezes nos omitimos. Imagina quando nós temos que temos que largar de mão todas as coisas erradas. O pecado é algo que marcou a humanidade. O pecado talvez seja o que marque a mim, a você, todos nós, as pessoas quando nos veem, muitas das vezes, ao olhar para a nossa vida, elas não veem as marcas do pecado, não veem as marcas do Senhor, porque elas se evidenciam muito mais. Um coração doente, um coração ruim, ele só vê maldade na vida das pessoas. Até quem faz o bem, ela é vista como maldade por essas pessoas. E para terminar, irmãos, para a gente poder estar encerrando, eu queria dizer que Cristo ele já marcou para nos salvar, marcou sua vida. Ele marcou a sua carne, ele marcou tudo que tinha que ser marcado para poder mostrar para nós que ele é o Salvador de nossas vidas. Agora, o que tem causado conosco, o que causa em nós quando nós passamos por tribulações? Essas dificuldades que têm assolado nossas vidas. Como é que nós nos relacionamos com as marcas que o Evangelho nos imputa, que os Evangelhos nos coloca? O que nós fazemos com isso? Como nós tratamos essas marcas em nossas vidas? A palavra do Senhor ela é clara, em que nós não devemos, como o apóstolo Paulo diz, não devemos nos envergonhar do Evangelho. Embora ele traga marcas que muitas pessoas vão olhar e vão dizer que são marcas ruins, mas para o Senhor elas não são ruins. Para o Senhor elas são marcas que demonstram o nosso caráter, o caráter cristão que nós temos. Então, você que não foi marcado ainda pelo Senhor, te aconselho que você deixe ser marcado. Deixe-se trabalhar pelo Senhor e ainda que a dor venha. E se essa dor vier, ela vai trazer marcas que vão ser aquela marca que vai identificar quem você é, o que você é na vida. O apóstolo Paulo demonstrou isso para a gente. Ele nos ensinou o que é ser marcado pelo Senhor. E eu espero que você busque as marcas do Senhor, mais do que qualquer outra marca.
mais do que qualquer outro símbolo que você queira colocar, talvez no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, mas deixe que as marcas do Senhor te cubram, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Ela pra você.
deixamos, Jesus. Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem, Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores, flores que trazem vida, vida para essa casa. E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado, eu tiro a sujeira, jogo no lixo e deixo limpo, purifico a casa onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Onde eu pretendo habitar. Se você é essa casa, ergue as suas mãos aos céus e diga: essa casa é sua. Ela pra você, Jesus, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos essa casa. É você, Jesus. Essa casa, diga. Essa casa é sua casa. Nós deixamos. Enche esse lugar, essa casa, essa casa. Vem, Jesus, apareça, que o teu nome enche esse lugar, enche esse lugar, apareça, vem me incendiar, vem me apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche, Deus, apareça, apareça, que o teu nome vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele. Vamos pedir a Ele que Ele possa nos alcançar e nos marcar, para que quando as pessoas olharem para nós, vejam a graça e a misericórdia do Senhor. Pai, nós queremos agradecer, Senhor Deus, por esse momento que estivemos na Tua presença, Senhor Deus, transmitindo a Tua palavra, Pai. Queremos glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Majestade e glória estão sobre Ti, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, colocar aqui, Senhor Deus, nosso desejo, Senhor Deus, de que Tuas marcas se evidenciem em nossas vidas, que elas, Senhor Deus, apareçam. Não, Senhor Deus, aquilo que fazemos, Senhor Deus, para o nosso enlevo, para as nossas vidas, mas aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Senhor Deus, que nós possamos fazê-lo conforme a Tua vontade, Pai.
Pai, pedimos bênção, Senhor Deus, sobre a Tua igreja. A Tua igreja está sendo, Senhor Deus, nesses momentos, nesses dias, Senhor Deus, de pandemia, está sendo marcada, Senhor Deus. Que a Tua marca, Senhor Deus, se estabeleça e sua marca, Senhor Deus, apresente, Senhor Deus, aos Teus servos, apresente para o mundo quem é a Tua igreja, Senhor Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Senhor Deus. Pai, nos dê uma semana de conquistas, Senhor Deus. Protege-nos, Senhor Deus. Protege nossas vidas, Senhor Deus. Protege, Senhor Deus, cada servo Teu. Dá, Senhor Deus, esperança, Senhor Deus, àquele que está, Senhor Deus, afastado. Dá, Senhor Deus, esperança àquele que, Senhor Deus, que já perdeu, Senhor Deus, que tem tido, Senhor Deus, um desencontro contigo, Pai. Se presente a ele, Senhor Deus. Toma conta, Senhor, daqueles teus filhos que precisam estar saindo todos os dias, Senhor Deus. Afasta esta doença, Senhor Deus, que tem ceifado tantas vidas, tantas pessoas têm perdido a vida por causa dessa doença. Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia se estabeleça sobre a vida deles. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida nesses dias, que o Senhor possa estar cobrindo a tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não esqueça, leitura da Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia no ano inteiro, tá? Durante o ano, melhor dizendo, e não esqueça de fazer a leitura da Bíblia, não esqueça de estar orando todos os dias, de estar buscando ao Senhor, tá ok? Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de prosperidade e de paz. Amém.